Parabéns, Lucas Caneto. Parabéns, tá? Aqui, ó. Meus parabéns, tá? Meus parabéns. Porque você tá sendo um dos poucos aí que tá jogando por terra essa falácia de que o Corinthians é ajudado pela arbitragem. Parabéns, Lucas Caneto, tá? O que o senhor fez hoje foi criminoso, tá? Foi uma atitude criminosa, uma ação criminosa, com todo o teor da palavra, tá? Hoje, o Corinthians foi assaltado na Vila Belmiro. Assaltado, tá? E para aqueles que ficam falando, mas é reembolso, continua falando isso, porque amanhã é o seu clube, amanhã é o seu time que está sendo prejudicado, tá? Porque você ainda acredita nessa da falácia gigantesca de que o Corinthians é favorecido pela arbitragem, tá? Mas parabéns, Lucas Caneto. Você conseguiu estragar o jogo, você conseguiu tirar 3 pontos do Corinthians fora de casa num clássico onde o Corinthians estava sendo colocado que iria perder para o Santos na Vila, e o Corinthians joga muito melhor do que o Santos o jogo inteiro, tá? Mas no final o Santos pressionou. O Santos pressionou porque estava em casa, mas o Corinthians foi melhor o jogo inteiro, tá? Sim, não vou passar pano pro time, não. O Corinthians tem, quando tá com a posse, faltando 7 minutos para acabar, o Hugo quebra uma bola, a bola fica com os jogadores do Corinthians, e o Vitinho, que tinha Bidon e Bidu passando pelo lado esquerdo, foi querer dar uma caneta no Zé Ivaldo. Uma caneta no Zé Ivaldo. Ele perde a bola e cai no pé do Robinho Júnior. E o Charles tem 2 oportunidades de fazer a falta, mas não faz. O Robinho Júnior tenta infiltrar uma bola, o Ramalho tira bem, ali é mais azar do que incompetência, porque ele não deu o carrinho errado, deu o carrinho certo. E aí o Gustavo Henrique dá o carrinho na bola. Na bola. O Lautaro que pisou no tornozelo do Gustavo, e o Gustavo que postou aí a foto. Eu vou estar colocando na tela para vocês. Mas para o juiz foi falta. E aí o Hugo colocou a barreira, armou a barreira para proteger o canto que não estava e praticamente falou assim: no meu canto aqui, se você chutar, eu defendo. O Gabigol chutou, o chute não foi uma bicuda, não foi um chute muito forte, e o Hugo aceitou. Frango do senhor Hugo. Frango, pra mim é frango. Quando o goleiro chama essa responsabilidade e ele toma o gol na conta dele, é frango. É frango. É frango, não é falha feia, é frango. Demorou? Eu não passo pano, não. Gosto muito do Hugo, sou fãzaço do Hugo. Acho o Hugo um goleiraço. Não me faz sentir falta do Cássio, mas não pode tomar um gol no canto dele. Não desse jeito. Não chamando essa responsa. Tá? Então, um conjunto de fatores nesse lance, mas nada justifica um erro clássico de arbitragem. Um erro absurdo da arbitragem. E aí você vê pessoas em grupo falando: reembolso. Primeiro que você não sabe da história do futebol. Tá? Primeiro que vocês não sabem da história do futebol. Primeiro que vocês vão por histórias que foram inventadas durante anos e ainda acreditam. Eu creio que quem fala que o Corinthians quando o Corinthians é prejudicado é reembolso, eu creio que são pessoas que cresceram com a teoria de que o Corinthians ganhou o brasileiro roubado, era para ter sido internacional, sendo que o Inter nunca liderou aquele campeonato, sendo que o Internacional, na última rodada, o Corinthians perde para o Coritiba, para o Goiás, e era para o Internacional ganhar do Coritiba, já rebaixado. O Inter perde, o Corinthians perde, o Corinthians é campeão com derrota, porque se o Inter ganhasse, o Inter é campeão, mas eles colocam que o Corinthians foi roubado. É esse tipo de pessoa. Né? É esse tipo de pessoa que fala: reembolso, vai na rede social e fica: reembolso, meu Deus do céu, tudo contra o Corinthians é reembolso. Continue com esse pensamento pequeno, porque no próximo jogo pode ser o seu clube e você vai ficar revoltado. A arbitragem é ruim, eu falei isso em live ontem, eu falei o nome de cada um, da arbitragem, falei ruim, todos são ruins, e o Corinthians foi prejudicado. Claro que não apaga o fato do Hugo ter falhado, não apaga o fato do Vitinho ter tentado driblar no ataque, não apaga o fato do Charles não ter conseguido fazer uma falta,
Mas esse assalto, essa falta que o juiz inventou pro Santos, afetou diretamente no resultado, porque o Corinthians ia vencer. Se o Corinthians não conseguiu punir o Santos da maneira que tinha que ser punido, fazendo 3, 4 gols, aí é problema do Corinthians. Mas esse erro foi algo inadmissível. Tá? O que o Lucas Caneto fez hoje na Vila Belmiro foi inadmissível. Tá? O Corinthians merecia ter saído com vitória. Eu vi gente falando que o Corinthians caiu de produção no segundo tempo. É óbvio que vai cair. Ninguém consegue manter essa intensidade o jogo inteiro. E claro, a gente não tem banco. Nosso banco é ruim. Os jogadores são ruins. Mas o Corinthians jogou bem o segundo tempo, da maneira que tinha que jogar. Criou chance, era para ter matado o jogo. Não foi tão brilhante como foi o primeiro tempo, que foi muito bom. Mas os jogadores não são máquinas. Eles vão cair, eles vão cansar. E precisa trocar. E as peças de trocas não são boas. Mas o Corinthians não fez um mau segundo tempo. O Santos precisava sim vir por abafo porque ele estava jogando em casa e precisava empatar. Mas nada justifica o assalto que foi na Vila Belmiro hoje. Tá? Eu vou dar aqui a nota para cada jogador. O vídeo não vai ficar longo, tá saindo tarde. O vídeo não vai ficar longo, porque amanhã eu preciso acordar cedo para resolver algumas situações. Tá? Então é isso. Corinthians, Hugo Souza ia ser uma nota boa porque ele estava seguro, mas aí com esse frango, com essa falha, vou deixar ele com nota 4. Talvez seja a menor nota do Hugo Souza desde quando ele chegou no Corinthians aqui no canal. Mateuzinho fez uma partida ok, nota 7. Ramalho foi bem, nota 7. O Gustavo Henrique, o melhor em campo, na minha opinião, de novo, nota 8, junto com o Matheus Pereira e o Yuri. Nota 8, Bidu, nota 7. Ranieri, muito bem, nota 7. André, muito bem também, nota 7. Vai oscilar, é normal, ele é um menino de 19 anos, ele vai oscilar. Assim como o Bidon vai oscilar também. André, nota 7, sou fã do André. Acho que o André tem muito futuro, muito promissor. Matheus Pereira, para mim, o melhor em campo, junto com o Gustavo e o Yuri. Tá? Mas você acha que se for pender para um lado aí, acho que cairia para o lado do Matheus Pereira, esse man of the match, né? O melhor da partida. O Matheus Pereira foi muito bem. O Corinthians fez um achado, tá? O Corinthians recuperou um jogador que era da base, que teve seus momentos bons na carreira, na Europa. Muita gente torceu o nariz, e esse menino joga muito, hein? Esse menino tem muito talento, claro, segundo jogo dele só. Mas ele olhar só pra frente, não errar passe, não errou nenhum passe no jogo hoje, a não ser uma tentativa de infiltração que foi interceptada pelo zagueiro do Santos. Mas esse menino é bom. As inversões dele, a visão de jogo, a cabeça erguida, o bom passe. Esse menino é muito bom jogador. Vou deixar ele com nota 9. Bidon, abaixo hoje, nota 6, o mais abaixo do meio de campo. Carrilho, fez uma partida ok, nota 6. Yuri também, um dos melhores em campo, nota... Eu ia dar nota 9, mas pelo pênalti perdido, nota 8. Tá, perdeu um ponto aí. O Yuri não pode mais bater pênalti pelo Corinthians. Os últimos 5, ele perdeu 4. Ele perde o pênalti contra o Flamengo, ele perde o pênalti contra o Cruzeiro, ele perde o pênalti contra Palmeiras na Copa do Brasil e perdeu hoje. E fez contra o São Paulo. Então, de 5 pênaltis, o Yuri perdeu 4 dos últimos que ele bateu. Eu acho que não credencia mais o Yuri ser o batedor oficial quando o Memphis não tá. Tem que ser outro batedor, tá? O Yuri é isso, né? O Yuri, ele vai do céu ao inferno e depois ao céu de novo. O Yuri fez uma baita partida. O Yuri foi muito bem hoje. Contra o Santos, o Yuri sempre joga bem, né? A maioria dos jogos. Mas ele foi muito bem hoje. Ele brigou com todo mundo, deu passe, deitou no Zé Rivaldo, sofreu a jogada que ele sofreu pênalti é impressionante. Ele vem na lateral, arranca, ganha, deixa 3 para trás, briga, consegue sofrer o pênalti, claro. É um dos pênaltis mais claros aí que você pode ver nos últimos anos, mas ele bateu mal, né? Depois ele faz um gol difícil com a perna ruim, né? A perna esquerda. Então o Yuri, ele vai do céu ao inferno, do inferno ao céu em minutos. Esse é o Yuri Alberto, né? Mas o Yuri fez uma baita partida hoje, tá? Eu poderia deixar ele com nota 9, mas o pênalti perdido perde nota. Para os que entraram, Garro, muito mal. Nossa Senhora. Eu não sei o que aconteceu com o Garro, mas entrou mal demais. Claro, o primeiro jogo dele na temporada, tá sem ritmo, eu entendo. Mas já faz tempo que o Garro não acerta um passe. O Garro hoje, numa bola com o Bidu ali, ele foi dar um passe, ele
nas costas, quase matou, a bola foi para fora. Me preocupou, aquele passe do Garro me preocupou. Depois ele errou um lançamento, não sei o que está acontecendo. Desde ano passado, o Garro não tá bem, tá? O Garro não tá bem, que recupera a confiança, mas o Garro não tá bem. Depois entrou o Charles, nota 0, não tem como, pro Garro vou deixar sem nota, tá? Charles 0, Gabriel Paulista, a primeira bola dele rebateu, depois não teve culpa, vou deixar sem nota. Mas o Charles, o Vitinho nota 0 também. Charles e Vitinho nota 0. Vitinho por ter perdido a bola no ataque e o Charles por não ter matado a jogada. É impressionante como não consegue, tá? Eu acho que só isso que entrou, né? Acho que não entrou mais ninguém, se eu acho, né? Não, posso estar completamente errado, mas eu acho que entrou só os 4. Gabriel Paulista, Charles, Vitinho e Garro, né? Eu acho que é isso. Se entrou mais alguém, desculpe, não vou lembrar, tá? Mas é isso. Corinthians foi garfado, assaltado, não justifica todos os erros no gol, na jogada do gol do Santos, mas o juiz fez um crime hoje, cometeu um crime hoje, tá? Eu raramente reclamo de arbitragem aqui, tá? Raramente reclamo de arbitragem. Eu vi muita gente encher o saco, mas eu não tenho paciência para vocês, não vou dar atenção para vocês, tá bom? 1-1, Corinthians joga agora contra o Velo Clube domingo, 8h30 da noite, na casa do Velo Clube. Eu não sei onde o Velo Clube joga, tá? Peço até desculpas. Posso até pesquisar aqui o estádio do Velo Clube para vocês. Vamos ver. Estádio Velo Clube. É o estádio Benito Castelano, tá? Esse é o nome do estádio do Velo Clube. Eu não sei, no último jogo, a última vez que o Velo Clube jogou eu lembro quando jogou contra o São Paulo, no último Paulista, eles venderam o jogo para Brasília, né? Esse jogo, mas eu acho que dessa vez não vai ter vendido o mando de campo, eu acho. E quando o Velo Clube jogou contra o Corinthians, foi na Neoquímica Arena 2-1. Lembro que foi um gol do Thales Magno e um gol do Coronado, se eu não me engano, tá? Mas é isso. Antes de terminar o vídeo, peço que vocês continuem em oração, por favor, pelo meu pai, tá? Que tá internado, não tá 100%, né? Tá se recuperando com tratamento aí, tá bom? Amanhã ele vai fazer mais um procedimento aí no hospital. Continue em oração, energias positivas, tá? Muito obrigado aí por todo o apoio que vocês têm me dado, tá? E pra mim, pra minha mãe, minha irmã, toda a minha família. Mas continue em oração, tá? Por favor. Que eu vou ficar muito feliz. Eu fico muito feliz com o apoio que vocês têm, essa corrente aí positiva que vocês fazem sempre que eu peço, tá? Fizeram com minha irmã quando ela ficou internada um tempo, voltou para casa. Meu avô foi internado um tempo, infelizmente ele faleceu, mas o apoio de vocês é inexplicável. Muito obrigado, tá bom? Deus abençoe vocês. Vai Corinthians. Domingo tamo aí. Valeu, falou, fui.